Bom, vamos dar início, alunos do Colégio Joaquim Ricardo, né, segundo ano, no conteúdo que a gente já vem trabalhando, que a influência das temperaturas. Primeiro, nós estudamos temperaturas, né, na escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Depois, nós vimos no último capítulo que a temperatura influencia no tamanho dos corpos, né, na dilatação dos sólidos, que é a dilatação linear, superficial e volumétrica, e hoje a gente vai perceber que essa temperatura, né, dependendo da substância que eu estiver trabalhando, eu vou ver que ela pode ou não mudar de fase. E mudar de fase é relembrar a aula de química lá, mudanças de fase. Nós temos 3 processos de mudanças de fase que a gente conhece: o sólido, o líquido e o gasoso. Então, a calorimetria ela vai ter essa função de nós estarmos aqui avaliando quando uma substância recebe ou cede calor, qual seria o comportamento dela. Ela muda de fase ou não. Então, primeiro, calorimetria, é a ciência que vai estudar o calor. E geralmente esse calor, o trânsito do calor, essa transferência de calor é de quem está com maior temperatura que eu coloquei, que é o A. A temperatura de A é maior que a temperatura de B, certo? Então aqui eu coloquei uma temperatura de A maior que a temperatura de B. Então, nessa troca de calor, eu sempre vou estabelecer esse fluxo de energia, de quem tem maior temperatura para quem tem menor temperatura. Por isso que eu coloquei a seta indicando que o A está cedendo calor para o B. Aí, nós vamos ter aí, né, como definição da calorimetria, o calor, que seria a transferência. Nas questões, ela não se usa muito esse termo, transferência, ou transferida, se usa muito o termo de trânsito. Calor é a energia térmica em trânsito. Trânsito quer dizer transferência. Nós vamos trabalhar calculando essa quantidade de calor que essa substância vai receber ou ceder calor, e a unidade, quando a gente for estar calculando, ela tem que ser dada em calorias, mas ela pode vir em quilocal, que é 10 a terceira cal, e um cal, uma caloria também equivale a 10 a menos 3 quilocal. Tá? Então, a caloria é a nossa unidade padrão para a quantidade de calor, certo? Nós temos 2 tipos de calor: o calor sensível e o calor latente. Qual é a diferença? O calor sensível é aquele que a substância recebe calor, mas ela não muda de fase. É você aquecer a água sem ela evaporar. Queria pensar nisso, certo? Coloquei lá, aumentei a temperatura da água, mas eu vi que ela continua líquida, ela não evaporou. Então, é calor sensível, ela está recebendo calor, mas não mudou de fase. Agora, o calor latente é diferente. Eu forneço energia ao ponto para que essa água que estava no estado líquido passe a ser vapor. Por isso que é chamado de calor latente. Eu mudo, eu forneço energia para que o corpo mude de fase, tá? Então, calor sensível recebe calor, né? Ou cede calor, mas não muda de fase. E calor latente tem que haver mudança de fase, certo? Aqui eu até coloquei uma curva, né, de aquecimento para que você entenda uma análise da questão quando vier, né, nas atividades posteriores. Então, por exemplo, eu tenho um gráfico de aquecimento, quer dizer que eu estou fornecendo calor para essa substância, no qual ela era sólida. A primeira etapa que nós temos é o sólido aqui, ó. Então, eu tenho o sólido, aqui eu estou tendo um processo de mistura sólido, aqui tá começando esse sólido, é eu pensar que o gelo aqui, nessa parte sólida, ele está começando nessa fase derreter, certo? E quando eu deixar ele muito tempo lá, eu vou ver que o gelo derreteu totalmente, só tem água. Mas se eu deixar essa água lá, com o tempo eu vou ver que essa água vai diminuindo. E cadê essa água? Ela está virando vapor. Ao ponto que se eu deixar muito tempo, de um dia para o outro, eu vou voltar lá, não tem água mais. E aí?
ela está no estado de vapor. Então, o que eu quero que você entenda aqui, nesse gráfico? Quando eu tiver uma fase igual aqui eu estou vendo só o sólido, aí é calor sensível. Recebe calor, mas não muda de fase. Quando eu tiver duas fases, aí é calor latente. Olha aqui, sólido com líquido, calor latente. Uma fase, calor sensível. Duas fases, calor latente. Uma fase, calor sensível. Então, é importante você tentar analisar e entender esse gráfico e saber aonde, qual momento eu tenho calor sensível e calor latente, certo? A equação para o calor sensível é chamada da equação fundamental da calorimetria. Aqui, nessa equação, eu vou usar quando eu identificar na questão que a substância não mudou de fase. Eu estou fazendo lá um exercício da água e ele em nenhum momento falou que a água era sólida e era sólida, mas ela virou água, entendeu? Ela sólida, mas virou líquido, desculpa a fala, vou corrigir isso aí. Era sólida e não passou para líquido, continua sólida. Se eu perceber que a questão está falando que ela continua na mesma fase, não mudou, então eu vou usar essa equação para calcular a quantidade de calor. A quantidade de calor aqui é representada pelo quê? Então, aqui, ó, eu tenho a quantidade de calor, aqui eu tenho a massa da substância, aqui eu tenho o calor específico, cada substância tem o seu calor específico, e aqui a variação delta-teta. A variação delta-teta seria a variação de temperatura. Beleza? Bom, essa equação aqui é a mesma que essa, só que eu só isolei o calor específico, o Czinho. Aí ela ficou assim, tá? Um macete para vocês, ó, nós vamos memorizar que macete. E eu vou usar sempre quando a questão for de calor sensível, beleza? Essa equação é para calcular a quantidade de calor, ok? Vamos continuar aqui. A capacidade térmica seria a capacidade que a substância tem de receber ou ceder calor. Cada substância tem a sua capacidade, né, de sofrer essas mudanças de quantidade de calor, tá? E essa capacidade ela é representada pelo Czão. Czão. Então, na primeira equação, eu tenho a capacidade térmica, a massa e o calor específico. Aqui eu tenho a capacidade térmica, a quantidade de calor e a variação de temperatura. Aqui nós vamos memorizar. Comi muita coxinha. Comi muita coxinha. Aqui nós vamos memorizar. Comi quibe à tarde. Comi quibe à tarde. Então, isso aqui, duas equações simples para calcular a capacidade que uma substância tem de receber ou ceder calor. Certo? Vamos continuar. Agora, essa equação aqui já é para aquela substância ou questão que eu vou perceber que ela está recebendo ou cedendo calor, só que agora eu estou tendo mudança de fase. Então, eu pego o gelo, forneço calor a ele, ele vai fazer o quê? Vai sair do sólido para o líquido. E aí houve mudança de fase, então é calor latente. E aí eu teria que usar essa equação para calcular a quantidade de calor dele. Então, a quantidade de calor é dada pela massa vezes o calor latente, né, da substância. Esse L aqui, a questão vai mencionar para você o valor dela, porque cada substância tem um L diferente. Beleza? Para nós memorizarmos essa equação, eu não coloquei aqui uma frase, mas a gente pode memorizar assim, ó. Himala, ok? Vamos continuar aqui observando a análise das mudanças de fase. Vamos fazer uma releitura que vocês já viram na química, isso aqui, certo? Olha, eu tenho as três fases importantes aqui, que é o sólido, líquido e gasoso. Do lado direito, quando eu estou com a seta para o lado direito, essa substância está recebendo calor, tá bem aqui? Olha, recebendo calor. E quando eu estou indo com a seta para o lado esquerdo, eu estou cedendo calor.
Então, por exemplo, se eu quero sair do sólido para o líquido, eu tenho que derreter esse líquido, eu tenho que derreter esse gelo. E como que eu faço isso para derreter o gelo? Eu tenho que fornecer calor para ele. Então, eu estou no sólido, vou para o líquido. O processo é chamado de fusão. Do líquido para o vapor, o processo é chamado de gasoso ou vaporização. Direto do sólido para o gasoso, eu tenho o processo de sublimação direta. Agora vamos ver lá embaixo. Lá embaixo, para eu, né, fazer esse processo aqui, eu preciso perder calor. Eu não vou dar calor, eu vou perder. Então, aqui, ó, do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação, certo? E o processo de estado do gasoso para o sólido é chamado de sublimação inversa, ou ressublimação, ou cristalização, ok? Continuando nessa pegada aí, vocês têm que entender como que fica, qual que é o comportamento que as moléculas têm, né? Ao receber ou ceder calor. Então, eu coloquei para você aqui uma substância que ela está no estado sólido. Perceba que as moléculas dela estão todas agrupadas, uma juntinha com a outra. Você quase não vê vibração molecular, né? É muito pouco a vibração molecular. Mas se eu fornecer energia para essa substância, aumentando a energia dela, essas moléculas vão começar a ficar excitadas, ao ponto que, olha o comportamento delas, elas começaram a se agitar lá dentro. E se eu fornecer mais energia ainda, eu vou ter aqui, ó, do líquido para o gasoso. E no gasoso, as moléculas elas estão bem espaçadas uma da outra, né? Então, eu percebo aqui uma bagunça, né? Uma desorganização molecular. E isso vai acontecer no processo inverso, no qual eu vou perder calor. Ao perder calor, essas moléculas vão diminuir na vibração molecular. Olha, estou no gasoso, voltei para o sólido. Já estão quase parando aqui, ó. E do sólido para o... Desculpe, do líquido para o sólido. Aí elas, né, têm aqui um movimento menor no sólido, tá? Então, essa mudança de fase, elas influenciam diretamente nas moléculas. Se elas vibram ou se elas vão ter um grau de agitação maior ou menor, certo? Eu coloquei exemplo aqui para vocês só verem qual seria a ligação que eu estou querendo estabelecer. Olha o gelo, olha as moléculas, ele é bem compactado, bem juntinha, que é o caso desse que a gente viu aqui, né? A água, já as moléculas estão um pouco afastadas uma da outra, e no gasoso aqui da nuvem, ó, você tem umas moléculas mais distanciadas que a outra, né? Então, para que você entenda o análise microscópico, né, do que realmente está acontecendo com a substância ao receber ou ceder calor. Aqui nós temos também, de novo, coloquei para você, ó, o gelo que vira minha água, que vai para a panela e vira vapor, ou o processo inverso, vapor que pode virar água pelo processo de liquefação, ou virar sólido, né? Liquefação é a mesma do condensação aqui, tá? Que eu até coloquei aqui para que vocês não tenham dúvida, que os dois é o mesmo, certo? E aí, quero te chamar a atenção que no processo de vaporização tem 3 etapas lá dentro, que são processos que acontecem com temperaturas diferenciadas. Processo de vaporização, às vezes o aluno pensa que é só um, mas não é. Dentro do vaporização, eu tenho as três processos que acontecem com temperaturas diferenciadas. Então, a evaporização é aquela que acontece com temperatura ambiente. Eu percebo aqui que o lago está evaporando naturalmente com a temperatura ambiente. Outro exemplo de evaporização, quando eu lavo uma roupa e coloco no varal. Sobre a roupa, na superfície da roupa, eu estou tendo a água no estado líquido. E ela, com o tempo, vai virar o quê? Vapor. E aí é chamado de evaporização. Aconteceu com a temperatura ambiente. Já lá no fogão, que a temperatura é superior ao ambiente, eu tenho um processo de ebulição. A água vai
evaporar mais rapidamente, porque você está tendo aqui uma temperatura superior do ambiente. Aqui eu estou tendo uma temperatura do fogão, né? E aqui, essa temperatura de calefação é superior à temperatura do fogão. Aqui eu estou tendo um processo praticamente instantâneo. Quando eu falo instantâneo, quer dizer muito rápido, da água para o vapor, que é o ferro quando você vai, né, passar uma roupa, ferro a vapor. Ou a gente tem como exemplo aqui também, acabei de fazer um churrasco, joguei água na chapa, ela até faz aquele barulho. E outro também a gente faz muito, vai fazer um arroz, né? E aí eu molho o dedo na língua e coloco na lateral da panela. E ela faz. Por quê? Porque a água lá está passando instantaneamente do estado líquido para o gasoso. Então, é chamado de calefação. Então, os três são vaporização, só que estão acontecendo com temperaturas diferentes uma da outra. Beleza? E outra coisa que o aluno fica, às vezes, dúvida é a sublimação. Às vezes, ele não consegue enxergar um exemplo. A sublimação, estou tendo aqui o processo do gasoso, né? Do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Eu estou tendo, como exemplo aqui, o gelo seco. E o gelo seco, né? Em exposição para a temperatura ambiente, você vê essa aí, ó, essa fumacinha aqui, tá? Do gelo seco. Nós temos outro exemplo, a naftalina, colocada no guarda-roupa, né? Para combater o trânsito, né? Trajetória das baratas. Embora as baratas estão pouco se lixando para a naftalina, elas estão realmente adaptadas a essa ferramenta que as pessoas colocam no guarda-roupa. Não coloque, porque penso eu que ela se diverte, fica mais doidona do que elas são, e não vai matar, e também não vai expulsar ela do seu guarda-roupa. E o pior, quando você for encontrar com o seu namorado ou com a sua namorada com a roupa fedendo naftalina. Cara, isso ninguém merece. Fede demais. E festas de 15 anos, você tem a fumaça aí, né? Seria fumaça para enfeitar o ambiente, para ficar glamuroso, que é uma festa de 15 anos. Também a substância aqui de sublimação. Então, nós temos aí 3 casos de sublimação para que vocês entendam isso aí, tá? A dilatação, a gente chama essa parte muito importante, a dilatação é a anamolia da água. A água tem um processo meio estranho, dependendo da temperatura. Então, por exemplo, de 0 a 4 graus, ela tem uma anomalia. E essa anomalia, o que quer dizer isso? O certo dentro da física é dar calor, oferecer calor àquela substância e ela aumentar de tamanho. É o certo aqui. Mas a água, de 0 a 4 graus Celsius, quando você fornece calor para ela, aumenta a temperatura dela, em vez de ela aumentar de tamanho, ela faz diminuir o seu tamanho. Por isso que é chamado de anomalia da água. E é o gráfico que vocês vão ver, essas questões aqui caem muito. Ó, de 0 a 4, olha o que eu estou vendo no meu volume. Aqui eu tenho volume e aqui eu tenho temperatura. Quando eu estou aqui, olha onde está o volume, está 0. Tá vendo? Aí eu vou aumentando a temperatura até chegar lá no 4, ó. Quando eu chego no 4, eu comecei aqui com volume alto, olha aqui. Quando eu cheguei no 4, aumentei a temperatura, olha que o volume diminuiu, certo? E o volume diminuiu da água até 4 graus Celsius. Isso é importante, acho que eu falo que isso aqui é um detalhe brilhante da natureza, né? Para quem acredita em Deus, Deus pensou em tudo, né? Principalmente aqui em estabelecer com que a vida aquática sobreviva, desculpa, em temperaturas, né, adequadas para eles, né? Então, nós vamos ver algum exemplo aqui, por exemplo. Olha, tanto que a natureza é perfeita, gente. Olha isso.
Eu tenho aqui, por causa de 0 a 4, diminuição de volume, essa diminuição de volume vai me dar aqui na superfície uma camada de gelo, no qual a densidade é menor, por isso que ela fica na parte superior, e a líquida, densidade maior, ela vai ficar na parte embaixo, né? E aí permite com que a vida aquática aqui, ó, sobreviva, porque essa aqui é uma temperatura ambiente para a vida aquática, ó, 4 graus Celsius. Aqui também acontece na água aqui no verão. Está muito quente, mas você percebe que aqui, ó, para os peixes, ó, né? A vida aquática. Mas aqui embaixo você percebe aqui uma temperatura adequada para a vida, né? Dos rios, mares e lagos, etc. E isso só está acontecendo por causa desse aspecto dessa anomalia, né? Você tem uma diminuição aí de volume, isso provoca uma densidade na água menor, superior, e maior, inferior. Você passa a ter um processo de convecção térmica aqui dentro. Então, fica o ciclo, né? Então, é um exemplo, ó, o esquimó patinando, perceba que aqui está 0, 0 na camada de gelo, agora aqui para baixo você vê uma temperatura amena, né? Melhorzinha, um pouquinho mais alta. É brilhante isso, ver isso. E o esquimó aqui, ó, um amigo aqui, tentando pescar seu peixinho. Olha lá os peixes na temperatura adequada para eles. Eu estou tendo a superfície aqui a 0 e fora aqui, ó, menos 10. Então, 0 e menos 10 seria uma temperatura não muito agradável para os animais aqui, né? Então, aí seria essa parte interessante da anomalia da água, que corresponde a de 0 a 4 graus Celsius, em vez da água aumentar de tamanho, ela faz diminuir de tamanho. Com isso, faz com que a superfície tenha densidades diferentes, tanto na parte superior e inferior, né, causando aqui essa divisão de temperatura. Os gráficos, eles são muito importantes, que aparece demais. Aqui eu estou tendo um gráfico de pressão em função da temperatura, no qual eu estou tendo a mudanças de fase clara aqui, ó. Então, aqui, se eu pegar em cima dessa linha aqui, o fusão, se eu colocar um ponto aqui, quer dizer que eu vou ter, na fusão, seria sólido com líquido, a substância. Se eu pegar aqui no ponto de vaporização, eu vou ter líquido com vapor. E se eu pegar aqui na sublimação ou ressublimação, eu teria do sólido para o gasoso ou gasoso para o sólido, em cima da linha. Se eu pego aqui em cima do ponto T, é chamado ponto T, ponto triplo ou tríplice. Aqui eu tenho as substâncias nas 3 fases, sólido, líquido e gasoso, certo? Do lado aqui, esquerdo, se eu pegar qualquer ponto dessa região, a substância vai estar sólida. Se eu pegar acima, a substância vai estar líquida, e se eu pegar aqui abaixo, vapor. E acima do vapor, temperaturas bem superiores a vapor, eu vou ter do lado de cá, que é o ponto crítico, né, que é o C, eu vou ter substância na fase gasosa, no qual a temperatura é bem superior à do vapor. Gráfico importante do resfriamento. Quando eu falo resfriar, eu estou perdendo calor, e aí eu estou saindo de uma substância que estava gasosa, ficou gasosa mais líquida, ou seja, condensou, depois ela virou sólida, depois ela solidificou, solidificação do sólido com líquido, depois, por último, solidificação. Aqui estou vendo uma mudança do início da solidificação. Então, aqui, a substância, quando você vê um gráfico aqui decrescendo, eu estou percebendo que está resfriando essa substância. E para resfriar, ela tem que perder calor e não ganhar. No processo inverso do aquecimento, aqui eu vou doar calor, ou seja, essa substância vai estar recebendo calor. Então, eu tinha a fase sólida, aqui eu tenho fusão, que é o sólido mais o líquido, depois o líquido, líquido mais gasoso e o último gasoso, certo? Então, aqui, essa substância perceba que ela está mudando de fase no sentido crescente, ela está recebendo calor para fazer isso. Bom, mapa mental para vocês do que a gente até agora viu.
Nós vimos aqui o calor, que é a energia, transferência, né, de energia ou energia térmica em trânsito. Nós vimos dilatação, e a temperatura influencia no tamanho dos corpos, dilatação linear, superficial e volumétrica, e nós estamos aqui, nessa fase. Calor sensível é quando a substância recebe ou cede calor, mas não muda de fase. O latente recebe ou cede calor, mas muda de fase. Por isso que eu desenhei aqui, ó, o gelo vira água, a água vira gelo ou vice-versa. Calor sensível, eu vou usar o quimacete, e o calor latente, eu vou usar o quimala. Beleza? As duas equações que a gente vai precisar para estar resolvendo aí as questões. Transferência, essa transferência a gente vai usá-las, esse processo, na próxima aula, que eu vou estar dando mais uma aula, né, semana que vem, que a gente está vendo e concluindo essa parte aqui de transmissão de calor, tá? Então, na próxima aula a gente vai ver eles com detalhes. Vou começar fazendo uns exemplos para que vocês entendam como vai vir, né, as questões. Então, eu estou aí, ó, observe um gráfico, as etapas de variação de temperatura e mudança de fase do estado físico de uma esfera sólida em função do calor por ela recebida. Admita que a esfera é constituída por um metal puro. Então, vamos lá. Você está tendo a fala da questão que está saindo do estado sólido. Então, eu estou tendo aqui na fase A, sólido. Aí, admite que ela está recebendo calor. Então, eu tenho sólido, sólido, mais líquido, líquido mais vapor. Líquido mais vapor. Se eu tivesse mais uma fase aqui, seria vaporização. Mas aqui já está começando a vaporizar, na D. Não é toda a substância, mas ela está vaporizando. Então, a questão vai perguntar alguma coisa sobre uma dessas etapas. Então, vamos lá. Durante a etapa D, ocorre o seguinte mudança de estado. Ele está te perguntando aqui, ó, nessa fase, ocorre qual mudança de fase? E aí, provavelmente ele vai te dar umas alternativas. Perceba que eu tive que analisar as outras para chegar aqui, né? É um gráfico de aquecimento, está recebendo calor, mudando de fase, e essa última eu percebi que eu tenho uma mistura de líquido para vapor, está começando a vaporizar. Então, ele quer que se analise só aqui, então. Vamos para as alternativas para ver. No D, é fusão? O D é fusão? Não, gente. Fusão é aqui, ó, no A. O D é sublimação? Não. Sublimação, gente, é direto, ó, de sólido para o vapor, do vapor para o sólido. Então, não pode ser. Condensação? Não, também não. O que pode ser aqui, que eu falei para vocês? Está começando do líquido para o vapor. É a letra D. A alternativa, a letra D, é a correta para nós. Aqui está começando, nessa etapa, o estado de vaporização. Então, a nossa alternativa é a B. Bom, fechamos aí a questão 1. Vamos para a questão 2. O calor de combustão é a quantidade de calor liberada na queima de uma unidade de massa de combustível. O calor de um combustível de gás de cozinha é de 6.000 kcal por quilograma. Aproximadamente quantos litros de água a temperatura de 20 graus Celsius podem ser aquecidas até que a temperatura de 100 graus Celsius com um botijão de gás de 13 kg. Despreze as perdas de calor. Então, eu quero saber quantos litros de água eu posso aquecer com um botijão de 13 kg. Então, a jogada primeira aqui é transformar essa massa para a unidade de calor. E a nossa unidade de calor é o quê? A nossa unidade de calor é dada em caloria. Então, nós vamos começar fazendo uma regra de 3 para a gente transformar quilograma para caloria. Bom, as nossas alternativas seriam essas. Nós vamos começar a desenvolver o exercício fazendo uma regra de 3. Ó, uma caloria, não, desculpa, 1 quilograma de gás é 6 vezes 10 a sexta cal,
Da onde que eu tirei isso? Daqui, ó. 6.000 seria 6 elevado à terceira. O K é 10 à terceira. 10 à terceira com 10 à terceira dá 10 à sexta. Então, eu estou tirando essa informação daqui, ó. E ele fala para mim que 1 quilograma de gás equivale a 6.000 quilocal por grama. Então, para cada 1 quilograma, eu tenho 6.000 quilocal. Beleza. E eu quero transformar quantos quilogramas? 13. Então, eu vou colocar lá embaixo, ó. 13 quilogramas de gás equivale a Q, que é a quantidade de calor. Agora, eu multiplico cruzado aqui, ó. Q vezes 1 é Q. E 13 vezes 6, vezes 10 elevado a sexta, vai dar 78 vezes 10 elevado a sexta cal. Então, a quantidade de calor, né, que eu vou ter aí nesse processo é 78 vezes 10 elevado a sexta cal. Beleza. Só que eu quero saber essa quantidade de calor na unidade de litro. Como não mudou de fase, né, eu estou percebendo aí que não vai haver mudança de fase na combustão, aí eu vou ter que usar a equação, né, do calor Q-macete. Então, o Q-macete vai me dar a quantidade de massa necessária. Então, olha, a quantidade de calor que eu percebi gerado por esse botijão de gás foi 78 vezes 10 elevado a 6. Eu coloquei aqui, ó, no lugar do Q. A massa eu estou querendo. O calor específico da água é 1, certo? Então, o calor específico da água é 1. Delta θ é a variação de temperatura, ou seja, é a temperatura final menos temperatura inicial. É 100 menos 20. Então, eu vou ter uma massa de 975 quilogramas. Beleza? Bom, então vamos concluir nossa resposta. Para a água 1 quilograma equivale a 1 litro, certo? Olha quanto que eu tive aqui, ó, 975 quilogramas. Está próximo de 1 litro. São 975 litros de água, ou seja, aproximadamente ao quê? 1.000 litros. Então, nós achamos essa resposta, só que elas não têm um final alternativo. Então, nós vamos ter que aproximar a resposta. Então, 975 quilogramas equivale aproximadamente a 1.000 litros. Então, seria a nossa alternativa letra D. Alternativa correta. Beleza? Bem simples, bem tranquilas questões de calorimetria. Vamos para mais um exemplo, né? O gráfico representa a temperatura de uma amostra de massa de 100 gramas de um determinado metal, inicialmente sólido, em função da quantidade de calor por ela absorvida. Ó, essa substância ela está sólida e está absorvendo calor, né? Pode-se afirmar que o calor latente de fusão desse metal em cal por grama é calor latente. Então, houve mudança de fase. Nós vamos calcular, então, o L, que é a mudança de fase. Então, olha o gráfico da questão. O gráfico me mostra aqui, ó, variação de quantidade de calor, certo? E nós vamos ver aí como calcular o L, que é o calor latente que ele quer. Beleza? Vamos lá calculando o meu L. Essa quantidade de calor, ela está sendo representada no gráfico. Quando ele menciona fusão, qual o trecho eu estou? Estou daqui, ó, de 0 até 600. Eu tenho a quantidade de calor aqui variando de 600 e 0. Então, o meu Q é 600. Fusão, eu estou aqui, ó. Não. Fiz a análise errada aqui. Fusão não, aqui é sólido mais líquido. É aqui, ó. Fusão, desculpa, eu fiz uma análise errada. Aqui é sólido, certo? Sólido mais líquido. Fusão tá bem aqui, ó.
Fusão é o processo onde eu tenho líquido com sólido. Então, está variando de 1.200 e 600. Então, é só você subtrair 1.200 e 600, vai me dar o quê? Vai dar 600, certo? A massa é 100, eu vou achar esse L aqui que ele está querendo. Então, vamos substituir. Olha lá. Se eu isolei o L, eu passei o M dividindo. Ó, L fica Q sobre M, ou seja, 600 dividido por 100. Então, vai dar 6 cálculo grama. A alternativa nossa é a letra D. Então, assim, bem tranquilo as questões, tá? Que vocês possam estudar, né? Ver e rever o vídeo, a necessidade que vocês tiverem para estar desenvolvendo as atividades. E eu vou estar aí, né, para que vocês possam também ter o meu auxílio. Beleza? Bons estudos para vocês. Beijo, meninos.